Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Fiz Explica. Aqui a gente conversa de forma clara e prática sobre temas de saúde, fisioterapia e qualidade de vida. Hoje, o assunto é sério e infelizmente faz parte do cotidiano de muitas famílias: o infarto. Você sabia que o infarto é uma das principais causas de morte no mundo? E o mais preocupante é que muitas das vezes os sinais são ignorados e confundidos com outras situações, como ansiedade, má digestão ou até estresse. Então, nesse episódio vamos entender o que é o infarto, quais são os seus sinais de alerta, o que fazer mediante a isso e como funciona a reabilitação cardíaca, que é essencial para quem já passou por esse desafio. Fica com a gente até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo pode salvar vidas, talvez até a sua ou de alguém que você ame. Para começar, precisamos entender, afinal, o que é um infarto. O coração, ele é um órgão vital, responsável por bombear sangue para todo o corpo. Para que ele funcione bem, ele também precisa se nutrir de oxigênio e nutrientes. Quem faz esse trabalho são as artérias coronárias, que ficam na superfície do coração e levam sangue diariamente para o músculo cardíaco. O problema acontece quando essas artérias ficam obstruídas. Normalmente, isso acontece por causa do acúmulo de placas de gordura ao longo dos anos, um processo chamado de arteriosclerose. Essas placas estreitam a passagem do sangue e, em situações de força ou estresse, podem até se romper. Quando isso acontece, o organismo forma um coágulo para tentar cicatrizar aquela ruptura, mas esse coágulo pode bloquear totalmente a artéria. Sem a passagem do sangue, o coração deixa de receber oxigênio em uma determinada região. E o que acontece com o músculo que não recebe oxigênio? Ele começa a sofrer e, se a obstrução durar por muito tempo, as células morrem. Esse processo é chamado de infarto agudo do miocárdio. O perigoso é que quanto mais o tempo passa, maior é a área danificada. Um infarto pequeno pode causar sintomas intensos, mas ainda permitir uma recuperação. Já o infarto extenso pode comprometer a função do bombeamento do coração, levar a insuficiência cardíaca grave ou até causar morte súbita. É importante destacar também que o infarto não é um evento isolado. Ele é resultado de anos de acúmulo de fatores de risco, como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, tabagismo, sedentarismo ou até estresse crônico. E é por isso que sempre reforçamos: o infarto é uma emergência médica, cada minuto conta. Porque quanto mais rápido o paciente recebe o atendimento adequado, maiores são as chances de sobrevivência e menores os danos permanentes ao coração. Agora, já que entendemos o que é o infarto, precisamos falar de algo fundamental: como reconhecer os sinais de alerta. O sintoma mais clássico é a dor ou desconforto no peito. Essa dor não é uma dor comum, como uma pontada rápida ou uma dor muscular. Os pacientes descrevem como uma pressão, aperto, queimação ou peso no centro do tórax. Alguns chegam a dizer que parece que há um elefante sentado no peito. Essa dor geralmente dura mais de 20 minutos e não melhora com repouso. Outro detalhe importante é que essa dor muitas vezes se irradia, ou seja, se espalha. Pode ir para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, para as costas e até para o estômago, confundindo o paciente que acha que é apenas uma dor de gastrite ou azia. Além da dor, existem outros sintomas que o corpo envia: falta de ar, o coração enfraquecido pela falta de oxigênio,
não consegue bombear bem e a pessoa sente dificuldade para respirar mesmo em repouso. Sudorese fria e intensa é o corpo entrando em estado de choque. O sistema nervoso libera adrenalina para compensar e isso causa suor em excesso. Náuseas, vômitos e tontura, por conta da queda no fluxo sanguíneo e da ativação do sistema nervoso, palidez e até desmaio em casos mais graves. Mas é preciso frisar, nem sempre o infarto se apresenta de forma clássica. Nas mulheres, os sintomas podem ser diferentes. Muitas vezes não há dor forte no peito, mas sim cansaço extremo, falta de ar, dor nas costas ou no estômago. Isso faz com que elas demorem mais para procurarem ajuda. Nos idosos, o quadro pode ser ainda mais sutil. Como já tem outras doenças associadas, como diabetes ou hipertensão, muitas vezes relatam apenas fraqueza, sonolência ou mal-estar específico. Nos diabéticos, existe um detalhe ainda mais grave. Eles podem ter o chamado infarto silencioso. A glicose alta, por muitos anos, danifica os nervos responsáveis por transmitir a dor. Isso faz com que o paciente não sinta nada no peito. Em vez disso, sente apenas cansaço, suor frio ou tontura. E aqui é importante quebrar um mito. Nem toda dor no peito é infarto, mas toda dor no peito deve ser levada a sério. A diferença é que a dor do infarto não melhora ao mudar de posição, nem ao respirar fundo, e geralmente vem acompanhada de outros sintomas. Outra confusão comum é achar que o infarto só dá em pessoas mais velhas ou sedentárias. Isso não é verdade. Embora o risco aumente com a idade e os fatores de riscos, pessoas jovens também podem infartar, principalmente aquelas com histórico familiar, uso de drogas ou com colesterol descontrolado. Por isso, a regra é clara. Na dúvida, trate como emergência. É melhor procurar atendimento e descobrir que não era nada grave do que ir ignorar e correr o risco de perder a vida. O corpo sempre manda sinais. O problema é que muitas das vezes a gente não está preparado para interpretá-los. Agora que já sabemos identificar os sinais de alerta, vem a pergunta mais importante: o que fazer diante de um possível infarto? A resposta ela pode parecer simples, mas é aqui que muita gente erra e coloca a própria vida em risco. A primeira e mais importante ação é pedir ajuda imediatamente, ligando para o SAMU 192. Essa deve ser a primeira atitude. Muita gente perde tempo precioso tentando ver se a dor passa, tomando chá, deitando ou então até procurando remédios em casa. Isso é perigoso, porque cada minuto sem atendimento aumenta o risco de morte e de sequelas graves. Enquanto a ajuda não chega, algumas medidas podem ser feitas. Repouso absoluto, a pessoa deve ser mantida calma, sentada ou em posição inclinada. Isso facilita a respiração e reduz a sobrecarga do coração. Nada de esforços, subir escadas ou tentar caminhar até o hospital. Ambiente seguro e ventilado, afrouxe roupas apertadas, abra uma janela. A ideia é oferecer conforto enquanto aguarda o socorro. Aspirinas mastigadas, se houver orientação médica prévia.
A aspirina ela tem um efeito antiplaquetário, ou seja, ela vai ajudar a evitar que o coágulo cresça. Em muitos protocolos, a administração precoce de 200 a 300 mg de aspirina mastigada salva vidas. Mas atenção, só deve ser usada se a pessoa não tiver alergia ou contraindicações. Nunca dirigir sozinho, este é um erro muito comum. O paciente ele acha que está consciente e vai ao hospital por conta própria. Só que durante o trajeto, pode perder a consciência e bater o carro e gerar uma tragédia ainda maior. Por isso, a regra é clara: aguarde o socorro ou vá acompanhado. Manter vigilância constante. Se a pessoa perder a consciência e parar de respirar, deve-se iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, se houver alguém treinado. No Brasil, há poucas pessoas que sabem fazer o RCP de maneira correta, mas essa é uma habilidade que salva milhares de vidas em outros países. E aqui vale um alerta: existem muitos mitos e erros comuns que precisamos combater. Vou esperar a dor passar. Errado. Muitas vezes a dor até diminui, mas o coração já sofreu dano e o infarto não desaparece sozinho. É só azia ou ansiedade. Errado também. Esse é um erro muito clássico. Dor no peito nunca deve ser ignorada. Toma esse remedinho que passa. Também é errado. A automedicação ela atrasa o atendimento e pode até piorar a situação. Vou só dar uma volta de carro até o hospital. Errado. Como eu já falei, este é um erro que pode acometer um acidente mais grave. Em contrapartida, existem algumas medidas corretas que aumentam as chances de sobrevivência, como acionar o SAMU imediatamente, manter repouso e tranquilidade, usar aspirina se houver indicação médica prévia, garantir suporte rápido em hospital com capacidade para realizar procedimentos como a trombolise ou a agloplastia. Quando alguém chega ao hospital com suspeita de infarto, o primeiro exame é o eletrocardiograma, ECG, feito em poucos minutos. Ele mostra se a artéria é entupida e em qual parte do coração. Se o infarto for confirmado, o tratamento precisa ser rápido para restaurar o fluxo de sangue. Trombólise medicamentosa. É aplicado um remédio que dissolve o coágulo que está bloqueando a artéria. Funciona melhor nas primeiras horas. Angioplastia. O médico coloca um catéter pela virilha ou braço, chega até a artéria do coração, infla um balão e, na maioria das vezes, coloca um stent, pequena malha metálica, para manter a passagem aberta. Esses tratamentos, chamados de reperfusão coronária, são decisivos para salvar a vida do paciente. Quanto mais rápido forem feitos, maior a chance de preservar o músculo do coração. O atendimento precoce pode salvar até 80% da área que seria perdida. Por isso, cada minuto E agora vamos falar de uma etapa que muita gente desconhece, a reabilitação cardíaca. Depois que o paciente sobrevive ao infarto e sai do hospital, a recuperação não está completa. O coração sofreu um dano e ele precisa ser cuidado e fortalecido para evitar novos episódios. É aí que entra a reabilitação. A reabilitação cardíaca é um programa multiprofissional que inclui fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. O objetivo é desenvolver ao paciente qualidade de vida, reduzir riscos de complicações e ajudar na reintegração às atividades diárias. Ela acontece em fases. Fase hospitalar, que é a fase 1, que começa ainda durante a internação. O paciente é estimulado a se movimentar precocemente, evitando complicações como trombose e perda de massa muscular. Exercícios respiratórios e leves de membros são realizados, sempre monitorados. A fase 2, que é a fase ambulatorial, após a alta, o paciente ele inicia treinos supervisionados em clínicas especializadas, exercícios aeróbicos leves como caminhada, bicicleta ergométrica e exercício de fortalecimento progressivo e alongamentos. Monitoramento de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação
e ajuste de medicamentos e orientações nutricionais personalizadas. Já a fase 3, fase de manutenção, aqui o paciente já está mais estável e deve incorporar os hábitos saudáveis no dia a dia, como a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, controle de peso e abandono do tabaco. Suporte psicológico para lidar com o medo de recaídas, ansiedade e depressão, que são muito comuns após o infarto. Os resultados são impressionantes. Os pacientes que participam da reabilitação reduzem até 30% o risco de novos eventos cardíacos, melhoram a capacidade de esforço, controlam melhor doenças como diabetes, hipertensão e vivem com mais confiança. Em resumo, o infarto ele não precisa ser o fim da linha. Com tratamento adequado e reabilitação, ele pode ser um ponto de virada, um convite para mudar hábitos e viver de forma mais saudável. But I missed you more than I thought I would. And I'll use you as a warning sign that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. Talk some sense to me. Então, para recapitular, o infarto é a morte de uma parte do músculo do coração por falta de oxigênio, causada geralmente pela obstrução de uma artéria coronária. Os sinais de alerta devem ser reconhecidos imediatamente, porque cada minuto faz diferença. Na suspeita, a ação correta é procurar ajuda médica urgente, nunca esperar a dor passar, e depois a reabilitação cardíaca é a chave para retornar à vida com qualidade e segurança. Se você tem fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo ou histórico familiar, leve esse episódio como um alerta. O coração não manda recado à toa. Foi mais um episódio do Físio Explica. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você achou útil, compartilhe este conteúdo porque ele pode literalmente salvar vidas. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, cuidar do coração é cuidar da vida.